Oi, Tanaka, oi, Lívia. Tem coisas que são óbvias e até parecem infantis. Imagina, você é membro de um tribunal e naquele tribunal há julgamentos que direto ou indiretamente influenciam a vida de pessoas ou de empresas que você conhece muito de perto ou que você faz parte. Imagina, Tanaka, você arbitrar no judiciário um processo de uma empresa da qual você é sócio. Para mim, para você e para qualquer pessoa comum, isso é um abuso, é um absurdo, é no mínimo antiético, chega a ser infantil. Imagine que em pleno século XXI, os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal estão discutindo um código de ética. E olha que interessante, Tanaka, o judiciário brasileiro já é cheio de códigos. Já existem muitos regramentos jurídicos para a atuação de um magistrado no Brasil. Na teoria, nós não precisaríamos estar discutindo tudo isso. Imagina, hoje, dentro do Supremo Tribunal Federal, há pelo menos 540 processos tocados pelo filho de um juiz, pelo filho de um dos ministros da corte. A esposa de um dos ministros mais eminentes da corte tem contratos com um banco master que hoje é o foco de um grande esquema e de uma grande investigação em torno de corrupção e em torno de pressão sobre agentes públicos, envolvendo inclusive muito dinheiro da Faria Lima, das fintechs. Ao mesmo tempo, ministros que voam em jatos de pessoas que são investigadas. A gente não precisaria estar construindo um código de ética se as pessoas entendessem que seu papel é o papel da impessoalidade. Mas acho que, mesmo existindo já determinados códigos, Tanaka, é fundamental que o ministro Edson Fachin e que agora a relatora Carmen Lúcia possam construir um documento que seja validado pelos demais ministros e que sirva em escala para todo o judiciário brasileiro. A Lívia é professora, estará muito breve em sala de aula, e Lívia, você sabe que quando a gente constrói, por exemplo, um contrato didático com uma turma de forma coletiva, você gera uma sensação de pertencimento, e aquelas pessoas elas opinam na hora de construir e depois fazem questão de manter o combinado, porque aquilo foi construído juntos. Eu acho que vale exemplo para o judiciário brasileiro. Por mais que já existam as normas, por mais que já existam os regimentos, está na hora dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal construírem juntos um código de ética que seja aceitável. Porque, afinal de contas, meu amigo, ética é ética, moral é moral. Há coisas que não se podem misturar. E é para isso que existe a suspeição. No momento em que o ministro se sente envolvido demais por uma trama, por pessoas ou por empresas, seria, no mínimo, esperado dele que ele renunciasse à disposição de acompanhar aquele processo. Esse é o primeiro assunto do dia. Ô, Tanaka e Lívia, na próxima terça-feira aqui em Santa Catarina, a expectativa é muito grande pelo julgamento lá no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília da cassação do senador Jorge Seife, senador carioca, radicado em Itajaí, que é senador por Santa Catarina, vai ser o seu destino selado na próxima terça-feira em um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Ele é acusado de abuso de poder político e econômico, né? A acusação é de que a estrutura da Havan teria sido utilizada para fortalecer a candidatura do Seife e para descompensar o equilíbrio entre os candidatos naquela eleição. Há indícios de uso da estrutura da Havan, de voo em helicópteros da Havan, de reunião com funcionários da Havan fora do período eleitoral. Em Santa Catarina, o Seife ele foi absolvido porque o tribunal entendeu que houve crime, porém a diferença de votos entre ele e o segundo colocado foi muito grande e que por isso o crime não teria sido de fato decisivo na eleição e na confirmação da sua eleição. Em Brasília, Tanaka, pensa-se um pouco diferente. Eles imaginam que crime é crime independente do tamanho. A gente tem situações em Brasília que, independente da condição de votos, a jurisprudência foi feita pela cassação ou pela manutenção da cassação de um determinado senador, deputado, enfim, candidato eleito.
há muito pessimismo por parte do staff do SAFE. O Tarcísio tentou trabalhar junto aos ministros do Supremo, o SAFE diminuiu o tom em relação às críticas que faria ao Supremo Tribunal Federal, ou que fazia à época ao Supremo Tribunal Federal, mas há muito pessimismo em torno, no entorno do SAFE, dentro do próprio Partido Liberal, em relação a essa possível cassação. Se houver cassação, o problema da eleição do Senado em Santa Catarina está bem resolvido, porque afinal de contas nós podemos ter uma eleição tampão para um mandato de 4 anos apenas, uma meia perna de mandato, e aí poderia haver ali uma conjunção de fatores para que o Amin fosse o candidato da direita e já levasse e garantisse essa vaga, ou podemos ter uma situação que seria inédita, a eleição de 3 senadores numa mesma eleição por Santa Catarina. Agora é esperar para ver. Dificilmente o tribunal vai habilitar o segundo colocado, que foi Raimundo Colombo. Se houver realmente a cassação, a tendência é que haja uma nova eleição, e há muito pessimismo em torno do SAFE em relação a esse julgamento. Eu sou obrigado a exaltar a força da deputada federal Carol Detoni. E aqui, Tanaka e Lívia, não é uma fala para você que é direita ou para você que é esquerda, mas é uma fala sobre a tristeza que é a política brasileira, né? A gente sabe que no Brasil existem as candidaturas laranja de mulheres para liberar a questão do fundo partidário e fundo eleitoral. E a gente sabe que a voz da mulher, infelizmente, no Brasil, ao longo de mais de 500 anos, e especialmente na República, sempre foi calada. A Carol Detoni, ela é uma liderança legítima do povo catarinense, isso precisa ser dito, independente de você concordar ou não com as convicções dela. Mas é uma liderança pronta. É uma liderança que construiu junto aos prefeitos do estado uma candidatura ao Senado catarinense. Eu fiz uma tarefa de casa, Tanaka, que é levantar quantos prefeitos no estado de Santa Catarina já dispuseram apoio para Carol Detoni. E eu me impressionei com o número. São pelo menos 90 manifestações públicas de prefeitos catarinenses em elogio ou em apoio a Carol. É claro que parte desses prefeitos pertencem a determinados partidos políticos, se podem caminhar por uma outra via. Mas mesmo que venha um apoio branco, aquele famoso apoio neutro, ele acaba sendo importante também para a Carol, que se consolidou como uma liderança na base do estado de Santa Catarina. E ela é legitimamente uma pré-candidata ao Senado que foi limada do início ao fim. Foi limada primeiro pelo Jorginho, foi limada pelo PL Nacional, foi limada pela própria família Bolsonaro, e só depois que abriu a boca e que gritou e que disse que não aceitaria, passou a ser olhada com mais seriedade. Parabéns, Carol Detoni. A sua vontade de ser candidata ao Senado fez com que o PL Nacional retrocedesse, entregasse ao Jorginho Melo a capacidade de escolher quem serão os 2 candidatos pelo PL ou pela conjunção eleitoral que o PL vai formar para as eleições de 2026. O PL optou por uma aliança programática, ideológica com o Partido Novo. E tudo indica que Adriano Silva, prefeito de Joinville, deva ser o vice do Jorginho. Isso empurra o MDB para o colo do João Rodrigues, empurra a União Progressista para o colo do João Rodrigues. E empurra esses partidos até mesmo a projeto solo, caso eles queiram. Mas me chama a atenção ainda de uma situação. A Carol ganhou um forte aliado, que é o Carlos Bolsonaro, que enfrenta alguma rejeição em Santa Catarina. Eu, sinceramente, não sou ingênuo e não acredito que o Carlos Bolsonaro vai perder uma eleição no estado mais bolsonarista do país. Mas é óbvio que é possível que haja um voto de direita além do bolsonarismo, e nesse contexto a Carol Detoni é muito forte, assim como o Espiridião Amin também é muito forte. Mas a Carol leva certo favoritismo. Eu ainda assim, com a Carol Detoni como candidata ou pré-candidata, tentaria um lugar mais seguro. Aquele famoso Porto Seguro, né, Tanaka? Um partido em que você tenha condições de se impor. Será que o Partido Novo é esse partido? Partido que hoje orbita em torno do Jorginho Melo? Ou será que talvez Avante, Podemos, Democracia Cristã, partidos menores, dariam a Carol
mais disposição, mais segurança e aquele tal Porto Seguro para ser candidato sem interferência de ninguém. Acho que esse agora é o próximo grande desafio da Carol. Ir para o Partido Novo, ainda na órbita do Jorginho, pensando, será que haverá mais uma traição? Ou buscar um Porto Seguro para aí sim se cacifar com uma escolha garantida dentro dessa nominata construída em torno da candidatura do Jorginho Belo. E para fechar o nosso comentário de hoje, que butinada bonita do Flávio Dino nos penduricalhos da administração pública brasileira, hein, Tanaka? O cara simplesmente suspendeu todos os penduricalhos do Brasil, executivo, legislativo, judiciário, suspendeu em todas as instâncias, federal, estadual e municipal, e disse, é contra a lei. A lei do teto do funcionalismo público, ela é muito clara. Não pode existir subterfúgio ou jeitinho para burlar o que é lei. Se quer mexer nisso, mexa na lei, mas do jeito que está aí, não dá. Marcou-se para o próximo dia 25 de junho, com o pleno do STF, a confirmação da decisão do Flávio Dino. Flávio, desculpa, Tanaka, é corajosa, cara. É corajosa, porque eles acabaram de aprovar, aí no parlamento, em Brasília, um escárnio a cada 3 dias trabalhado, um dia de folga. E aí os caras têm a cara de pau de votar contra contra a escala 6x1. Impressionante. Os caras têm a cara de pau de voltar contra o auxílio gás, Tanaka. Mas eles mantêm o auxílio paletó, o auxílio combustível, o auxílio moradia, o auxílio iPhone. Os procuradores do estado de São Paulo têm R$22 mil para comprar equipamentos eletrônicos, incluindo o iPhone. Tem auxílio educação no Brasil, Tanaka, para quem não tem filho. Auxílio creche. Tem auxílio saúde para quem não tem plano de saúde. Eu não estou falando, gente, do auxílio Peru, do auxílio Panetone, porque esse aí, ele não fura o teto. O zelador do cemitério municipal de Itapema, que ganha no final do ano a ave dele natalina, não é desse penduricalho que eu estou falando. Ele tem que ser regulamentado em lei. Mas eu estou falando do penduricalho de quem já acumula gratificação, de quem já acumula hora extra, de quem já fura o teto do funcionalismo público e de quem já tem muito além desses penduricalhos benefícios que de alguma maneira tornam um abismo entre quem está nesse tipo de serviço e o trabalhador comum como eu e você. Parabéns, Flávio Dino, hein? Eu não sou muito de concordar com as decisões integrais do Supremo e às vezes também vejo que muitos dos nossos ministros, até por conta daquele código de ética, se passam. Mas nessa decisão, o Flávio Dino está mais do que certo. E olha, eu vou dormir um pouco mais feliz, sabendo que um deputado aqui de Santa Catarina não vai mais pedir reembolso de R$1.200.000 no seu mandato de combustível. Tudo bem, vamos lá, o mandato começou no ano de 2023, a gente já está no último ano de mandato, 3 anos, R$1.200.000 de combustível em 3 anos. Meu amigo, eu vou falar pra você uma coisa, viu? Nem o Opalão V8 do Beto, Tanaka, bebe esse tanto, tá? Tem que dar uma pausa, porque realmente tem coisas no Brasil que são inaceitáveis e o Flávio Dino tá de parabéns pela sua decisão. Tanaka, Lívia, beijo pra vocês. Tô em casa me recuperando, fiz a minha cirurgia, por isso não fui aí hoje. Tenho ido só de manhã pra fazer ali o jornal, mas tô me resguardando pra voltar com tudo na semana que vem. Tchau, tchau.